da série Surgimento da Doutrina Espírita e as Mesas Girantes. Nós estamos vendo o livro As Mesas Girantes e o Espiritismo. Hoje nós iremos concluir o item 16 desse livro, que foi um pouquinho extenso aqui, mas trouxe uma história muito enriquecedora sobre o Victor Hugo, que ele trouxe para nós, sim, foi um grande renome, né, da história do Espiritismo. Então, por isso nós dividimos em vários vídeos para poder contar melhor essa história. Então, hoje, finalizando o item aqui, nós vamos ver a frase latina, seu profundo significado e a certeza que tinha o genial escritor acerca da comunicação com os mortos, com os vivos e da reencarnação. Ele vem nos trazer aqui que em 1859, a senhora Victor Hugo enviou uma carta para o seu marido, falando que ela admirava muito como a amiga dela se comunicava com as mesas, né? Como ela se dedicava para essa comunicação, né? O momento que elas tinham ali, né? Com tanto fervor. E ela vem falar que também eles tiveram isso, né? E que como, né, extinguir essa chama que veio para iluminar a vida deles, como eles deixaram fazer isso, né? Não tinha sido de bom senso deles. E ele responde a essa carta da sua esposa dizendo que realmente, né, que ele pensa igual ela, né, que foram culpados de deixar fechar essa porta, essa luz ali, né? E ele fala que ele espera que abra novamente. E aí, em seguida, ele vem nos trazer que em 31 de outubro de 1855, ele foi obrigado a se mudar de Jersey e foi para a ilha de Guernsey, que lá ele foi numa das portas da casa, quando ele começou a morar lá, né, em 1856, ele escreveu na porta, Ede e Ora. E aí, o seu amigo vem contar como que foi isso, né? Foi narrada essa história por Richard Lesclide, que numa recepção íntima que ele teve ali. Ele conta que quando, né, antes dele tinham sido exilados, né, ele falou assim que a esposa dele queria se comunicar com a mesa. Então ela pediu para que o filho colocasse as mãos sobre a mesa, o Charles, né, que nós já comentamos aqui. Aí o Charles falou, não, mãe, hoje não quero, mas ela queria comunicar com a mesa. Então ela foi lá, porque ele tinha um bom fluido, né, então a imposição das mãos interferia bastante. Ela foi lá e pediu então para que uma menina que eles tinham, né, recolhido, que ela era uma menina órfã, que ela colocasse, que tinha em torno de 12 anos, colocasse as mãos sobre a mesa, para que a mesa pudesse se comunicar. E eis então que ela pede, né, para Victor Hugo fazer a primeira pergunta, né? E aí a mesa já responde para ela, né? E ela pergunta, né? Ele vem e pergunta para a mesa: pois bem, eis uma pergunta: qual é a função do homem na Terra? E aí entra várias pessoas no salão e a pessoa fala: nossa, uma boa pergunta, né? E aí o Charles, né, que é o filho do Victor Hugo, fala assim: e o que a mesa pensa a respeito, né? A pergunta lhe convém? Ela responde que sim. E aí, então, né, já que eles perguntam, ela começou a dar as pancadas, né? Até que ela deu a primeira pancada e foi dita a palavra E. A segunda palavra, né, o D. Em seguida, o E. De novo, o I. Depois o O, R e o A. Para eles ficou, né, que sem sentido, né, sem significado. Eles perguntaram: é uma palavra francesa? Ela disse que não. Perguntaram se era uma palavra latina. Ela disse que sim. E aí ele perguntou se era mais de uma palavra. Ela falou que sim. E aí então eles descobriram que era ide e ora, que quer dizer coma, caminhe e ore. Então foi por isso que ele escreveu isso quando ele foi, ele teve que se mudar de novo, né? Ele escreveu isso e gravou na parede, né? E ele vem falar, né, que é a fórmula da vida, da atividade, do progresso do homem pela oração, né? Então, ele deixou ainda esse significado, né? E ele jamais teve dúvida sobre a intervenção dos mortos, né, na vida, né? E quando alguém falava para ele: ah, não creio, duvido disso,
Ele relevava, falava a pessoa, falava assim, pensa o que quiseres, né? Então, ele trouxe depois ainda em uma das suas obras, né, falando, porque se a ciência quiser, ele traz aqui, né, falando sobre os fenômenos, sobre a ciência. Ele fala, se a ciência quiser duvidar, pode duvidar, só que ela está negando ali os fatos, né? Então, como ciência, tudo que é novo, a ciência tem que estar aberta para o novo. E a obrigação da ciência é o quê? Averiguar os fatos e levantar o que está sendo apresentado. E não tomar uma resposta sem averiguar os fatos, sem antes ter testado. E era o que acontecia. Então, com as pessoas, com a ciência quis negar os fatos, né, já desde antes de Kardec. Por quê? Para eles era muito mais fácil ali ter aquela opinião fechada, né? Você imagina assim, se hoje a gente já tem, vamos dizer, a cabeça quadrada para algumas situações, você imagina em 1800, né? Como eram as pessoas mais limitadas ali ao pensamento. Então ele fala que as pessoas, em vez de zombar, elas teriam que ver ali, né? E ele fala aqui ainda que a missão da ciência é estudar tudo e pesquisar tudo. E a nossa missão, né? Isso traz até hoje para nós. Então, antes da gente passar um assunto adiante, você tem certeza que aquele assunto é verídico? Passar uma notícia adiante, você tem certeza que aquela notícia é verídica? Então, a gente tem que estar sempre averiguando sempre os fatos antes, né, de estar julgando, né, ali. E aí ele fala, né, que Homero afirmava da tribo dos Delfos que eles, né, se mexiam sem explicação. Platão fala também das estátuas, né, que elas tinham que ser presas porque elas queriam ter ação voluntárias fora dos seus proprietários, né? Então ele fala sobre as mesas que eram de feiticeiros, que tinha vários metais ali que faziam esse movimentar. E ele fala que essa fato de duvidar, né, dos fatos, de botar opiniões, é porque não se tinha conhecimento, né? E ele fala que toda a comunicação não tem nada a ver com os poetas, né? É uma inspiração totalmente fora do que a capacidade dos poetas. E ele fala, né, que Deus é uma trípode e que Deus fez a gente com um cérebro, né? Um gênio com um cérebro. E é que a gente seria muito errado se a gente não usasse o benefício que tem o cérebro, que é o quê? Pensar, colocar em prática ali as coisas, de você pesquisar, analisar os fatos, né? Então hoje, muitas das vezes, né, eu falo, a gente quer muitas coisas prontas e vai ali, pega a calculadora e já faz, às vezes não faz uma conta de cabeça, porque a gente acaba privando ali pela praticidade, em vez de colocar o cérebro até para pensar, né? Então, isso também vale para nós, a gente precisa pensar, né? E ele fala que o pensamento é resultante do homem, né? E o cérebro mergulha em Deus e que isso é infinito. Então, que a gente precisa pensar, né? Que, mais uma vez, né? Pensar que é o nosso pensamento, mas que quem traz isso, né? Quem nos deu essa capacidade é Deus e não é infinito. A gente tem que sempre achar ali as possibilidades, né? E aí, dando sequência aqui, ele fala sobre um poema, né, que foi feito por Victor Hugo, uma poesia, e aí que a gente trouxe ela aqui para vocês, traduzida, né, que estava no francês. Vou traduzir elas aqui para Victor Hugo, que ele traz assim: o homem tem sedes insatisfeitas em seu passado vertiginoso. Ele sente outras vidas voltando à vida. De sua alma, ele contempla os nós. Ele procura nas profundezas das cúpulas escuras de que forma ele tem. Ele ouve seus próprios fantasmas, quem fala com ele atrás dele. O homem é o único ponto da criação onde, para permanecer livre, tornando-se melhor, a alma deve esquecer da vida anterior. Diz a si mesmo: morrer é saber. Estamos tateando em busca do estímulo. Eu fui, eu sou, devo ser. A sombra é uma escada. Vamos subir. E ele vem nos dizer aqui que poderia colocar várias outras páginas, né? Mas que ali ficaria muito grande. E aí ele conta
aqui finalizando, né, que Flammarion, antes da morte de Victor Hugo, né, numa das conversas com ele fala que ele sempre teve a credulidade, né, ele sempre teve uma crença inabalável sobre as mesas falantes, e que ele fala que ele foi um gigante, né, da literatura no século XIX, com incentivo da vida, né, de pesquisar sobre as vidas passadas, né, sobre os espíritos, né. Então, ele foi um grande nome aí da história do espiritismo, e por isso que ele está aqui nas páginas desse livro, né, e muito lindo, né, essa poesia que ele escreveu. Então, espero que vocês tenham gostado, tenham acompanhado todo esse vídeo, esse marco aí da história, e não deixe de nos acompanhar. Desejo a você um abençoado e ótimo domingo, uma semana cheia de luz. E mais uma vez, gratidão.